O pessoal hoje está num dia de treinamento aqui, dia de treinamento com o Felipe de Brusque, com o Léo de João Pessoa da Paraíba, e a gente está preparando eles para serem os melhores candidatos. Like my name Lazarus, no Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park, moving so quick it's like Nós não precisamos aumentar a carga tributária do Rio Grande do Sul. Se aumentar o ICMS de 17% para 19%, em 2027 teremos 3,18 bilhões a mais para se gastar. Para onde irá esses 3,18 bilhões? Esse é o debate. O Parlamento Gaúcho diz o seguinte: nós queremos que 3,18 bilhões fique no bolso do cidadão gaúcho, fique no caixa das empresas, fique nas famílias gaúchas para que elas decidam como usar esse recurso. Enquanto que o governo, e tem autonomia para isso, diz: nós queremos os 3,18 para o nosso caixa, para os nossos gastos. A previsão de receita para este exercício de 2024 é de que nós teremos cerca de 4 bilhões de reais de sobra de receita para quitar o déficit e ainda poder realizar outros investimentos. Para 2025 também o cenário não tem grandes preocupações. E para o médio e para longo prazo, aí sim que começa a preocupar, especialmente com as parcelas do regime de recuperação fiscal que vão, exigindo mais recursos. 2008 a 2023, as despesas do Estado cresceram 259%, as receitas 240%, a inflação foi de 127%. Ou seja, tanto receita quanto despesa crescem acima da inflação. Mas a despesa cresce muito mais do que a receita, deputado Joel. A receita já cresce quase o dobro da inflação, mas nosso ímpeto por gastar mais, ele é insaciável, e isso nos coloca numa situação de ter que estar sempre discutindo aumento de carga tributária. Nós precisamos apertar esse cinto antes de passar mais uma conta para o pagador de impostos. Então, se a gente agora resolver que sim, vamos colocar mais 3,2 bilhões de reais no caixa do Estado, já deixo o aviso, não resolverá o problema e vai ser uma questão de tempo para voltarmos a discutir aumento de carga tributária, porque a receita segue crescendo abaixo da despesa. Então é só uma questão de ganhar tempo para o próximo aumento. E essa tem sido a história do Rio Grande do Sul. É aumento atrás de aumento de carga tributária sem controlar um crescimento de despesa. E se os orçamentos dos demais poderes, incluindo aí a própria Assembleia Legislativa, fossem ajustados apenas à inflação, nem estou falando sobre cortar nada. Não quero falar sobre cortar orçamento do Legislativo, do Judiciário. Não, ajustem a inflação. Se tivesse sido feito apenas o ajuste à inflação em 2024, sobrariam 500 milhões de reais, R$500 bilhão para fazer os investimentos. Olá pessoal, olha, hoje eu estou aqui para externar minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul que está enfrentando essas chuvas que já atingiram mais de 100 municípios, mais de 20 mil pessoas já foram afetadas por essa tragédia. Então, é aqui para externar nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul e força aí também para o governador Eduardo Leite, para que ele possa tomar as decisões importantes nesse momento de emergência do Estado. Se no projeto de lei de Vossa Excelência acrescentar que no último dia, por conta das arrumações, ele vai ter um desconto na diária e vai ficar meia hora antes, eu estou de pleno acordo com Vossa Excelência. Isso é uma abusividade por parte dos hotéis que querem que o consumidor pague pela meia hora que eles vão usar para arrumar o apartamento para o próximo hóspede. E isso não é justo. Eu queria saber como é que você vai limpar em meia hora o hotel inteiro, todos os apartamentos, já que todos entram e saem no mesmo horário. Eu queria saber como. De novo, isso chama arrogância fatal de Hayek. Regulamentar o serviço alheio, sem saber como é que funciona na prática. É humanamente impossível, até porque todas as diárias iam iniciar e terminar no mesmo horário. Mas o que diz esse projeto, deputado Áureo, e qual é o problema dele? Ele pretende que a diária de hotéis ou de estabelecimentos que são utilizados para locação, eles devam respeitar obrigatoriamente 24 horas. Qual é o problema disso? Que se você coloca 24 horas, você não permite a limpeza do estabelecimento durante aquela diária, que demanda 2, 3, 4 horas, o proprietário do estabelecimento vai perder uma diária.
E aí a gente exclui uma parte da comunidade, da população enorme que não tem condição de locar por dia, porque vai aumentar o preço. É óbvio que é melhor o maior número de horas possíveis. Só que essa também é uma coisa que o mercado já resolveu, porque você pode comprar ou pagar uma entrada antecipada ou pagar uma saída tardia. Esse custo vai passar para o locatário, prejuízo do consumidor, e essa comissão é do consumidor. Nós precisamos dar mais acesso, facilitar e baratear, e não o contrário. Punir o movimento social, na minha visão, é uma aberração, uma injustiça. As pessoas que fazem isso não praticam o primeiro mandamento e não amam o próximo como devia amar. É isso que nós estamos tratando aqui. O cara planta na propriedade dele, pequena, familiar, cenoura, aipim, e tem 3 galinhas. Planta e cria para sobreviver. Aí vem os invasores. Comete crime, artigo 150 do Código Penal. Esse cara que invadiu a propriedade de quem planta e cria para se sustentar, pode, hoje, receber vários benefícios do governo, inclusive Bolsa Família. E mais, pode ser nomeado a um cargo público. O que esse projeto faz? Ele diz: você que cometeu crime, no artigo 150, caso cometa esse crime e invada a propriedade que alguém trabalha para se sustentar, não pode mais ter benefício do Estado. Se isso não for aprovado, o incentivo é o contrário. É não plantar, não criar e invadir a terra dos outros. Aí o deputado diz o seguinte: é falta de amor, é falta de sensibilidade. Pergunto qual é a terra que ele comprou e convidou os outros para invadir. Ou ele está defendendo só a invasão da terra alheia. Isso sim é escravidão. Condenar os outros a trabalhar e pagar de 2 formas: com a sua propriedade e com o dinheiro do imposto, que é transferido para quem não trabalha e comete crime. Se falar com um brasileiro comum, ele vai se assustar que isso já não é assim, porque é óbvio que deveria ser. O deputado Gilson é um homem estritamente, a economia liberal extrema, até porque ele é pupilo do Paulo Leman, que defende tanto o mercado, mas quebrou a americana. Presidente, mais voto aqui. Direito de resposta, presidente. Tudo Artigo bem. 74.7. Obrigado, presidente. Eu acho interessante que os defensores da censura, os defensores do penalizar discurso de ódio, penalizar fake news, cometem fake news. Para mim não tem problema, porque é muito fácil contra-argumentar a mentira. Em nenhuma oportunidade da minha vida eu citei Paulo Leman. Aliás, Paulo Leman não é liberal, eu não considero ele liberal. Por que eu sou pupilo de Paulo Leman? Da onde foi retirada essa informação? Nem conheço, não tenho nunca falei, nunca vi, não me interesso. Talvez a obsessão de quem falou deve ser respondida. Até porque nada em relação com o projeto que eu saiba existe. Além do mais, na tentativa de me elogiar, talvez, me chamou de liberal, ou que eu sou, também não é verdade, porque eu não me autodeclaro liberal. Sempre quando alguém me pergunta qual é a minha ideologia, em qual espectro político eu me enquadro, eu falo sem nenhum problema que eu sou libertário, anarcocapitalista, que é diferente de ser liberal. Então, em poucos minutos, para tentar atacar o argumentador e não o argumento, ele me definiu de algo que eu não sou e me fez ser ligado com alguém que eu não conheço e não é verdade. Muito triste que a discussão tenha tomado esse padrão que ultrapassa as raias da argumentação do projeto, infelizmente. Mais uma vitória contra o aumento de carga tributária no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite acabou de avisar, conforme publicado na Gaúcha ZH, a deputados que vai retirar o projeto de aumento do ICMS no Rio Grande do Sul. Projeto que previa aumento da alíquota de 17% para 19%. E agora nós trabalharemos para que os decretos também não entrem em vigor nas condições que foram apresentadas. Afinal de contas, o dano ao Rio Grande do Sul, à economia gaúcha, ao cidadão gaúcho é enorme, com um grande aumento de carga tributária. E como eu já falei, já apresentei, inclusive com um vídeo publicado aqui em apresentação na Federação, o estado do Rio Grande do Sul não está com problema de arrecadação e não precisa aumentar impostos. Essa situação de ou aumentar ICMS ou editar decretos, ela é uma situação muito mais de um desejo de gastar mais do que efetivamente de uma necessidade. Por isso, eu sou veementemente contrário a qualquer aumento de carga tributária e hoje é um dia para nós comemorarmos mais uma vitória desta. Estamos desde cedo aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no gabinete do deputado estadual Felipe Camozato. A gente está trabalhando em conjunto nesse momento tão delicado da história do Rio Grande do Sul. Uma tragédia climática sem precedentes, apesar do que já aconteceu nos últimos meses. Essa aqui está sendo a maior da história e, infelizmente, também com grande número de mortos. Região metropolitana também, todo cuidado é pouco. 22 irmãos hoje também, queda de barreiras no caminho, enfim, todo mundo isolado. E aqui na capital, o nível do Guaíba vai aumentar e quem mora próximo
vai precisar sair. Portanto, muita precaução nesse momento, muita paciência e, sobretudo, vamos manter a calma para superar esse desafio, Camusato. É verdade. Aliás, ontem nós fizemos uma live comentando sobre o assunto e prontamente um grupo de voluntários de busca e resgate de Santa Catarina e de Jaraguá do Sul, o grupo Gerar, que chama, já está em deslocamento com um helicóptero adicional aqui para o estado do Rio Grande do Sul, mais equipe de solo, a quem faz questão de agradecer, o diretor operacional Marciano, com quem nós falamos e colocamos em contato com os comandos do Rio Grande do Sul. Com esse helicóptero serão 10 helicópteros em operação no estado fazendo resgate aéreo da população que está em situações de risco, né, nas mais diversos pontos do estado. Portanto, sigam atentos aos informes, aos alertas, tanto de bloqueios de rodovia, como também de áreas alagáveis, como o Marcel bem comentou. Aliás, a iniciativa privada também super bem-vinda a auxiliar nesse momento. Ficamos sabendo também que a Avan está disponibilizando 2 helicópteros, estão vindo aqui para o Rio Grande do Sul para ajudar nos resgates. E todos vocês que têm, de alguma forma, vontade de contribuir nesse momento tão difícil para o Rio Grande do Sul, podem acompanhar aqui na descrição. Nós temos alguns exemplos do que você pode fazer. E você que está assistindo, se é de uma das cidades atingidas e quer solicitar apoio, aproveite a área dos comentários deste post aqui para poder divulgar de que forma as pessoas podem ajudar nesse momento difícil. Nós seguimos mobilizados em breve com mais novidades. E as imagens falam por si só. Pessoal, urgente. O governador Eduardo Leite acaba de anunciar que vai encaminhar para a Assembleia um projeto de aumento do ICMS de 17% para 19%. Ele que já havia tentado aumentar o ICMS no final do ano passado, depois colocou os decretos em discussão que iniciariam o seu vigor em 1º de abril para rever benefícios e isenções fiscais, prorrogou por 30 dias esses decretos por conta da rejeição que eles tiveram. Agora, finalmente, ele apresenta o projeto para aumentar o ICMS e com a intenção de votar em 30 dias. Eu acabei de dar uma entrevista para a Folha de Canela enquanto eu voltava aqui da Serra Gaúcha e eu quero que vocês assistam a seguir para entender o que está em jogo. A gente está vendo agora no primeiro trimestre de 2024 as receitas de ICMS crescendo mais de 2,3 bilhões de reais, acima daquilo que se esperava, inclusive. A receita está crescendo, mas nós temos um grande problema que é o aumento da despesa. A gente vem vendo o governo do estado gastando mais e mais, seja com recomposições salariais, seja com nomeação de servidores, seja com programas dos mais diversos. Programa avançar no turismo, avançar na saúde, avançar na educação, avançar nos esportes, lazer. Então tudo isso fez com que os gastos crescessem mais rápido que a receita. Isso nos traz um problema, porque já que o governador ele não quer abrir mão de gastar menos, não quer cortar gastos, ele inevitavelmente empurra essa conta para o pagador de impostos. E eu tenho feito 2 críticas com relação a isso, né? Primeiro, quem vive de impostos, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Defensoria, Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça Militar, enfim, todos esses deveriam fazer um esforço adicional segurando os seus cintos antes de mandar conta para quem paga os impostos, né? Porque, mais uma vez, é o Estado crescendo e o cidadão diminuindo, né? Então passa a conta sempre para quem paga. E eu tenho defendido que não, que olha, quem sabe a gente pega os orçamentos dos poderes e contingencia esse orçamento para evitar que o cidadão pague uma conta maior. Esse primeiro ponto. Segundo ponto é que quem garante que esse aumento de ICMS não voltará à pauta de discussão ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos, porque se essa postura de seguir aumentando gastos, não quero cortar, não quero cortar, já fiz minha parte, ou seja, se a postura é essa, de sempre que o Estado vai gastar mais, gastar mais, gastar mais, não vai ter aumento de imposto que chegue. A gente aumentaria agora para 19%, ano que vem, 2 anos da partir de agora, estaria aumentando para 20, 21, depois ia estar aumentando para 23, ou seja, onde é que para esse negócio? Paralelo no debate político, a gente gosta de discutir também, né, os dados para fazer política baseada em evidências. E eu trago aqui a primeira afirmação que eu quero embasar com esses dados, de que nós não precisamos aumentar impostos, seja pelo plano A, seja pelo plano B. E vou aqui justificar, né? Iniciando aqui sobre o impacto no bolso dos gaúchos pretendido com esse aumento de ICMS ou com os decretos editados e que agora ganharam um prazo, novo prazo para entrar em vigor, né? A gente está vendo o governador buscar aí 3,18 bilhões de reais até 2027, significa dizer que essa discussão, em última instância, é uma discussão sobre para onde irão 3,18 bilhões de reais do Rio Grande do Sul. Ficarão no bolso dos gaúchos ou irão para os cofres do Estado? Esse é o debate que está posto atualmente na sociedade gaúcha. E a receita de ICMS no primeiro trimestre indica que vai ser um ano de forte arrecadação. Nós tivemos já uma superação de 19% acima da inflação da nossa receita de ICMS no primeiro trimestre. A gente teve, nos anos de pandemia, uma receita trimestral de ICMS que foi acima da média histórica para o trimestre. Em 2023, uma frustração pontual por conta das legislações aprovadas no Congresso Nacional e também porque não existia a pandemia e nós tivemos uma estiagem que prejudicou a safra, né? Então, refletiu também nos dados econômicos. Mas 2024 tem uma retomada forte, inclusive acima da média histórica antes da pandemia. E as estimativas de receita de ICMS, com base nesse primeiro trimestre, indicam que a gente não vai ter déficit em 2024, né? A lei orçamentária previa um déficit de 2,7 bilhões, mas 3 cenários hipotéticos projetados com base nessa arrecadação de primeiro trimestre
trimestre, do mais pessimista ao mais otimista, feito pela nossa equipe econômica, dão conta de que nós teremos entre 50,5 a 51,2 bilhões de reais em arrecadação, ou seja, superando com alguma folga os 46,9 bilhões de reais da nossa lei orçamentária. Portanto, todas as despesas contratadas, tudo aquilo que está pretendido para investimento, para regime de recuperação fiscal, estaria atendido. Quando a gente olha para o histórico ao longo dos últimos anos, a gente também não enxerga um problema estrutural na receita que exija o aumento do ICMS. Aliás, a nossa receita extraordinária de 2021, ano de pandemia, acabou não sendo utilizada para investimentos que resultassem em aumento de produtividade e aumento de arrecadação futura, né? O que a gente viu, na verdade, foi aquele dinheiro sendo gasto com outras razões, né? Inclusive com reajustes salariais, nomeações e outras questões, mas em 2024 nós teremos um resultado projetado, mais uma vez, acima da média histórica. Então não há problema estrutural de receita. E quais eram os contextos de aumentos de impostos em outros governos quando o Rio Grande do Sul debateu esse tema? Eram todos contextos de caos no serviço público e nas finanças, né? O cenário atual que nós vemos no estado do Rio Grande do Sul não me lembra um cenário de caos tal qual nós vivemos há poucos anos atrás ou anteriormente. Os aumentos, quando aconteceram no estado do Rio Grande do Sul, vieram em momentos de extrema dificuldade. Vale lembrar no governo Sartori, vale lembrar no primeira legislatura do governo Leite, parcelamento de salários, crises na segurança pública, né? Dívidas com bancos públicos para que os servidores pudessem receber seu 13º ou complementos salariais, dívidas com fornecedores, com a União e por aí vai. Não é isso que nós vemos hoje. É preciso dizer que no médio e longo prazo ainda há um cenário de preocupação, né? Quando a gente olha para a evolução do nosso pagamento do regime de recuperação fiscal, o Estado precisará buscar em torno de R$1 bilhão a mais por ano para quitar essas responsabilidades, tá? Então a gente não pode ignorar isso e por isso que eu faço questão de fazer o debate com base nas evidências, nos fatos e dados. Eu quero trazer aqui justamente que quando a gente olha para o plano apresentado pelo governo do Estado do regime de recuperação fiscal, esse é o cenário, é muito importante esse gráfico. E o seguinte, esse é o cenário onde na curva azul nós temos a previsão de ICMS apresentada pelo Estado no plano, no regime de recuperação fiscal aprovado, né, pelo governo federal, e na linha vermelha a despesa com pessoal, tá? Esse é o plano apresentado e aprovado. O resultado está sendo esse aqui. Tá? As receitas têm superado a expectativa do plano, especialmente nesse exercício de 2024. Tudo indica que superará com folga, tá? Embora tenha havido frustração nos primeiros 2 anos com relação ao plano, mas as despesas, elas sim estão em ambos os exercícios, e confirmará mais uma vez em 24, acima, inclusive, do plano aprovado do regime de recuperação fiscal. Portanto, não se trata de um problema de receitas no Estado, como eu acabei de trazer em dados, mas sim um problema de despesas que seguem descontroladas, inclusive seguem em descompasso com o plano aprovado do regime de recuperação, ou seja, com o compromisso que o Estado firmou com relação a como é que lidaria com as suas finanças. E aqui é a comprovação disso. Primeira coluna, como é que desempenha de 2008 a 2023 as despesas de pessoal e outras, despesas correntes, 259% de ampliação. A nossa receita se ampliou em 240%, e a inflação foi de 127%. Ou seja, a nossa receita é vigorosa. Ela cresce quase o dobro da inflação nesse período, um período longo, de 2008 a 2023. Mas a despesa consegue crescer mais rápido ainda, de maneira mais contundente. Portanto, não falta dinheiro no estado do Rio Grande do Sul. Só falta se a gente seguir gastando mais do que a gente tem arrecadado e mais do que a inflação. E para dar um exemplo, há como conter despesas. E eu tenho falado sobre os orçamentos dos outros poderes, para não falar só do executivo, né? Mas a gente tem aí cerca de 10,5 bilhões de reais na LOA de 2024 de todos os poderes, excepcionalizado o executivo. Desses 10,5 bilhões de reais, nós poderíamos economizar R$500 bilhão no ano de 2024 somente se tivesse crescimento de orçamento nesses poderes apenas da inflação. Não estou falando de corte de orçamento do Tribunal de Justiça, não estou falando de corte de orçamento do Ministério Público, não estou falando de nenhum corte, nenhuma demissão de servidor, nada. Estou falando em apenas dar a inflação. Ali o reajuste vai ser de 8,7% para um cenário de IPCA de menos de 4%. Então nós temos caminhos para fazer, e o caminho passa por nós pedirmos a quem vive de impostos
que contém um pouco mais o seu ímpeto, em vez de pedir para quem paga impostos que pague mais. Afinal de contas, na evolução da carga tributária do Rio Grande do Sul versus a média brasileira da carga tributária dos estados, nós sempre estivemos acima e seguiremos acima e pioraremos ainda mais o cenário se aumentarmos impostos a partir dos decretos ou do aumento do ICMS. Então a conclusão é, para onde vão os 3 bilhões que estão em discussão? Esses são os planos A e B que nós devemos discutir. O plano A vai para o bolso dos gaúchos, ou o plano B vai para o caixa do Estado. A minha tese, trazida por fatos e dados, é que não precisa ir para o caixa do Estado. Pode ficar no bolso dos gaúchos, e é isso que nós defenderemos na Assembleia Legislativa. Se tiver consenso, se vota imediatamente, deputado Gilson, para facilitar a aprovação. Mas ele é contra. Ele é contra o destaque. Vai orientar sempre contra o destaque? Você está contra tudo e contra todos? Não, só contra o PT mesmo e o governo. Deputado Zé Guimarães, a matéria é estranha, inclusive. Essa emenda, ela tenta incluir no mover o estabelecimento de uma política de conteúdo local para as atividades de exploração e produção de petróleo. O que isso tem a ver? Quer fazer uma política local, customizada, para quem e por quê? Qual é o benefício que isso gera? Está sendo criado um fundo que ajuda a transição energética, que ajuda as tecnologias de baixo carbono. Na certa, o consumidor deve estar pensando, puxa, bem que poderia ter criado um fundo, né? Para eu pagar 20% a mais e estimular o desenvolvimento tecnológico. Muito fácil dizer que é importante aumentar o desenvolvimento, fazer a pesquisa, a ciência, com o dinheiro dos outros. Isso não estimula, isso é pago. Ah, porque é melhor assim do que o juro. Não sei melhor para quem. E outra, qual é o resultado que esse estímulo estatal gera? Historicamente, quase que nada. Quem desenvolve ciência e tecnologia é iniciativa privada e não fundo público. É um negócio horripilante, um protecionismo, intervencionismo caríssimo. Vivemos em tempos sombrios, onde a população precisa trabalhar, pagar muito, cada vez mais e pior, ficar quieta. Essa pouca vergonha que querem derrubar agora é fazer com que as pessoas não deem a sua opinião, não reclamem, não critiquem as pessoas que digam para o governo parar de interferir, parar de cobrar cada vez mais. O que nós estamos fazendo aqui é manter o veto da liberdade, autorizar as pessoas a criticar os poderosos e donos do poder que querem prender e dar 5 anos de cadeia contra aqueles que não concordam. Um absurdo gigantesco. E esse plenário deveria ser sim para todos, porque amanhã ou depois pode ser condenado unicamente por ter uma opinião contrária. É sim, dedo forte. Obrigado. Está encerrada a votação. Votaram sim 317 deputados, não 139 deputados, 4 abstenções. Mantido na Câmara, o veto deixa de ser submetido ao Senado. Será feita comunicação ao senhor presidente da República. Fala pessoal, olha, hoje é o grande dia, estou lançando meu novo livro, Vire à Direita, Siga em Frente, e eu estou esperando você, hoje às 19 horas, na Livraria Travessa do Shopping Iguatemi, aqui em São Paulo. Então se você puder passar lá, será um grande prazer revê-lo. Um abraço e até lá! Hoje, às 19 horas, na Livraria Travessa do Shopping Iguatemi, o livro imperdível para você que acredita na direita sensata. É o que tu é, Gilson. Tu é desagradável, tu é irritante. Mas na verdade incomoda mesmo. Você é chato, você é inconveniente, você é insistente. Chato. Discordou que eu fiz o pedido de vista, despirocou. Voltou só bater na mesa, xingou de tudo, pegou o microfone, interrompeu. E eu que sou intransigente. Presidente, é incrível como nessa comissão existem parlamentares eleitos que conseguem disparar uma metralhadora de adjetivos que ultrapassam as raias da discussão legislativa. Os parlamentares, eles têm direito a pedir verificação, a pedir retirada de pauta. E é engraçado que eu pedi verificação, algo regimental, eu sou o chato. Jamais disse isso para qualquer colega. Mesmo dizendo isso para mim, a falta de educação ela é tão suprema que é totalmente desnecessário responder. Se você quer convencer alguém, precisa ser educado, precisa ser polido, precisa ter urbanidade. Ninguém aqui é guri pequeno. Ceder qualquer tipo de pedido porque você está sendo xingado. Vamos discutir o tema. Poderia me convencer relacionado aos argumentos do projeto. Mas agora me adjetivar, achando que eu vou ficar ofendido, que eu vou responder, que eu vou bater, é óbvio que não. Conte com a minha chatice, presidente. Sempre que eu considere que algo está errado. Conte com a minha birra para defender os meus valores. Conte com o meu extremismo para defender aquilo que eu acho certo.
conte sempre comigo, independente do que os outros dizem. Eu só devo satisfação pro Estado de Santa Catarina, pros meus eleitores e pra minha consciência. Uma das coisas mais importantes que vimos nessa calamidade foi a união do povo gaúcho, do Brasil e até do mundo, desde o salvamento de vidas até o acolhimento. Eram voluntários em barcos, em marmitas, em abrigos e muitas doações de alimentos, roupas, água, medicamentos, entre outros. E esse é um ato que não pode ser esquecido jamais. E esse voluntarismo vai ser extremamente importante para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. É por isso que eu estou apresentando um projeto de lei para isentar de impostos estaduais as doações de todos aqueles que queiram contribuir com a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, seja através de recursos financeiros, seja através de materiais de construção ou qualquer outra necessidade. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado de forma célere para garantir a segurança jurídica de todos aqueles que estão contribuindo e que querem contribuir ainda mais com o futuro do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos que estão se engajando, doando e ajudando a fazer virarmos a página desse episódio trágico da história do nosso estado. Mas eu vou usar meu tempo de fala para fazer algumas críticas ao Estado e na sua administração da tragédia que ocorre no Rio Grande do Sul. Grande parte dos problemas é sim culpa do Estado. Por exemplo, saneamento básico, que é monopólio estatal. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. E, infelizmente, o peso do Estado é muito grande. Sabe por quê? O gaúcho arrecada por ano em torno de 60 bilhões de reais, dos quais retornam 14. O que seria possível fazer com essa diferença, tanto em prevenção como em correção? E aí agora, o tempo todo, eles têm que pedir pinico para darem um pouquinho aqui do governo federal, coisa que jamais deveria ser tirado de lá. O Rio Grande do Sul tem 90 bilhões de reais em torno disso de dívida para o governo federal. Quer fazer uma coisa boa? Dá anistia, perdoa. Não faz sentido eles trabalharem, se esforçarem, o recurso foge para o governo federal e volta quase nada. A solução é dar mais liberdade, mais recurso não retirado de lá, menos burocracia. E aqui, nessa esteira, para não dizer que eu só fico no discurso, apresentei o PL 1571/2024 para que haja dispensa de arrais ou habilitação de barco, jet ski, dispensa de nota fiscal dos produtos que chegam no Rio Grande do Sul, dispensa de alvará, dispensa de IPVA dos veículos usados no resgate. É um absurdo se entender quando a pessoa vai lá ajudar, chega o fiscal que deveria estar ajudando dizer: deixa eu ver os teus documentos, deixa eu ver se tem nota fiscal, deixa eu ver se tem alvará. Interrompe o sucesso de um resgate quando deveria estar ajudando e o gaúcho pagando sem retorno. Não deveria ter entrado hoje, inclusive, com o clima que nós estamos vivendo, um absurdo. Por isso, é um desrespeito ao luto do povo gaúcho nesse momento. A silvicultura, ela é produtora de grandes impactos ambientais. São os grandes desertos verdes que a plantação de eucalipto e que a plantação de pinos fazem. E é engraçado a crítica, porque a plantação do pinos, porque o eucalipto, que isso que é um problema ambiental, como vão ser feitas as casas pré-fabricadas de pinos, por exemplo, tratados? Não vamos mais resolver o problema de moradia? Muito fácil criticar, e a indústria moveleira, e os empregos, e o papel para os estudantes. É uma arrogância fatal dizer que futuras árvores causarão enchentes. Eu vou contar para vocês qual é o problema. O problema é a inexistência de recurso preventivo e corretivo do Rio Grande do Sul. Ainda deve 90 bilhões para o governo federal. Quer ajudar? Anistia, perdoa a dívida. Para de cobrar tributo. Todo dia aqui é cobrado mais tributo. Água até o pescoço lá, os carros estão no teto, casas também. E essa Câmara aprovou o quê? Vai pagar DPVAT. Perdeu tudo dentro de casa, perdeu roupa, vai comprar na internet, pois tem projeto agora para subir quase que o dobro o valor da compra por internet. Sabe qual é a arrecadação de 2023, deputado? 3 trilhões, recorde histórico. Ah, Gilson, mas isso precisa recorde de dívida pública também. O recurso retirado da sociedade é só para a própria manutenção, para crescer funcionalismo público, para crescer estatal. Aprovado de novo mais um órgão para organizar o sistema fotovoltaico de baixa renda. A solução passa por menos estrutura estatal. Ah, porque não pode, porque machuca o meio ambiente. É óbvio que todo mundo aqui quer proteger o meio ambiente. É óbvio que só tem plantação, porque as pessoas precisam daquele insumo, daquele produto que está sendo plantado. Caso contrário, não seria plantado. Nenhum empreendedor investe em algo que não é vendido. É sempre isso. Ah, porque os políticos vão resolver o problema. E aí, em nome de uma falsa democracia, coloca os brasileiros e os gaúchos de joelhos implorando por um pouquinho de recurso de volta. Um grande absurdo. E hoje nós deveríamos votar o quê? Redução tributária, entrega de competência e atribuição para o governo do Estado. O prejuízo é par
particular. O recurso que vai ser enviado para lá, o gaúcho vai pagar e, infelizmente, só tem uma maneira, devolvendo os recursos deles, deixando que eles façam. É só isso. E aí vem uma enchente, o que os políticos dizem? É porque não teve cuidado ambiental. É porque é plantação de pinos. Façam o meu favor. Vencemos Lula e o esquema do arrozão. Após entrar na justiça e trabalhar muito sob constantes ataques da militância lulista, nós vencemos. Não vai mais ter leilão de arroz. O governo federal falava em mitigar consequências sociais e econômicas, afirmando que haveria desabastecimento de arroz devido às enchentes, o que era uma grande mentira. 90% do arroz gaúcho já havia sido colhido. E continuaram com essa ideia absurda, queriam prejudicar o Rio Grande do Sul de todo jeito. Mas nós conseguimos suspender brevemente o leilão no início de junho e ele acabou ocorrendo após nossa liminar ser derrubada. Só que foi um leilão cheio de irregularidades e o Brasil inteiro viu isso, com empresas de fundo de quintal participando dele. Organização digna de país de terceiro mundo. A gente entrou na justiça novamente, junto com o Marcel e o Redec, somados ao deputado Marcos Vinícius, Afonso Ram e José Medeiros. Buscamos também o Ministério Público, Tribunal de Contas da União e o CAD. As irregularidades ficaram tão óbvias que o governo federal anulou o leilão, mas ainda queriam fazer ele novamente. E hoje a gente chega ao fim dessa novela. O ministro da Agricultura disse que o Brasil não precisa mais do leilão de arroz. Na verdade, nunca precisou. Seriam quase 7 bilhões de reais empregados numa ação desnecessária e puramente eleitoreira. Essa verba seria muito melhor aplicada ajudando vítimas e empresas atingidas pela calamidade no Rio Grande do Sul. Então, é uma grande vitória de todos os gaúchos e uma vergonha imensa para Lula e sua militância extremista que ficaram semanas nos atacando sem parar. Nos ajude a lutar contra o petismo e seus aliados. Compartilhe esse vídeo e me siga aqui nas redes sociais. E agora a gente tem a Luciana Genro, a Manuela, o PSOL, o PCdoB, o PV, a Rede. E a gente tem também o José Fortunati, e a gente que governou a cidade, foi um prefeito bem avaliado. Então eu creio que nós estamos fazendo uma aliança cada vez mais ampla. É essa aliança que você quer governando Porto Alegre? Eu não. Vocês não sabem como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma picanha e falar: eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja. Eu acho que você tem que separar. Mesmo na questão da carne, os empresários querem que você invente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Então, você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango, peito de frango. Precisamos encontrar o cavalo caramelo, colocar ele na pista do Salgado Filho, para ver se o governo federal olha e diz que precisa tomar ação. Até agora, muita foto, muita visita, muita viagem de ministro, muito voo de helicóptero, de avião, mas dinheiro mesmo, real, pila, nenhum. A assessora do Ministério de Portos e Aeroportos foi muito clara ao dizer do problema que nós estamos enfrentando com relação ao aeroporto Salgado Filho e a forma com que o governo federal tem endereçado a situação. Disse ela que a ANAC reconheceu a dívida com relação à pandemia, encaminhou para a Secretaria de Orçamento Federal o pagamento, onde então a Casa Civil pede para segurar o pagamento, porque tem receios de que atrapalhe o reequilíbrio da conta da pandemia com da conta das enchentes. É tanta desculpa para não botar R$1 e assumir a sua responsabilidade contratual sobre o Salgado Filho. A Jenny Guerra trouxe na sua coluna que são 49 milhões de reais dia perdidos pela falta de operação do Salgado Filho para a economia gaúcha. Aí eu comecei a pensar o que nós podemos fazer para que o governo federal se dê conta de que está sendo omisso e que precisa agir logo. Prontamente pensei, precisamos encontrar o cavalo caramelo, colocar ele na pista do Salgado Filho, para ver se o governo federal olha e diz preciso tomar ação. Talvez assim o governo federal tome uma atitude, porque eles foram muito rápidos, deputado Marcos Vinícius, para botar 7 bilhões de reais para comprar arroz, são rápidos para perdoar a dívida bilionária de ditadura amiga. Nessas horas, a Casa Civil não manda segurar para ver se tem algum risco. Eu não tenho conhecimento técnico suficiente para discutir esse projeto aqui do jeito que ele está redigido pelo deputado Mendonça, quando que é autor do projeto. Eu desconfio que aqui a gente precisaria realmente de uma audiência pública. Primeiro que eu adoro quando eu escuto um deputado falando que de fato não tem conhecimento técnico para despachar ou decidir sobre o assunto. E eu também não tenho. Mal e mal eu sei acender a luz, nem tocar a lâmpada, quanto mais saber de dado técnico de produção de geladeira e eficiência energética. E esse é um exemplo que a gente deveria ter sempre aqui. Então, de antemão, eu concordo com a realização da audiência pública. Esse é um problema que está tentando se resolver diante de uma decisão do Ministério de Minas e Energia do ano passado. Geladeira só pode ser vendida com eficiência energética comprovada acima de 85%. Conforme o levantamento da justificativa, as geladeiras passariam a ser
hoje de R$ 1.500, R$ 2.000, passariam a ser no mínimo de R$ 5.000 até R$ 8.000. E aí nós desembolcamos em outro problema. Ainda que o produto de eficiência energética seja melhor para todo mundo, de nada adianta se ele não é acessível. Digamos que realmente seja R$ 5.000. Acabou para o consumidor, nós estamos ajudando o consumidor. É a mesma coisa eu dizer pro deputado Marinho: Marinho, você tem que comprar a BMW, porque ela tem maior eficiência energética, ela te entrega não sei quantos cavalos, não sei quantos segundos, até 100, tem alta frenagem, enfim, e ainda te dá o prazer de dirigir. Aí tu vai me dizer assim: mas Gilson, eu não tenho condição de comprar. Então, na verdade, essa resolução do Ministério, que essa é que eu tô criticando aqui, ela não passa de um sonho. Ó, a BMW é boa, eu acho que é melhor, comprem vocês. É isso que tá na lei. Urgente, pessoal, nós vamos impedir a importação demagógica, desnecessária e irresponsável de arroz. Mais uma vez, eu, o deputado Marcel Van Hatten e o deputado Lucas Redecker estamos na justiça a favor da economia gaúcha, do agro brasileiro e contra o mau uso de recursos públicos. Nós protocolamos na manhã desta quinta-feira, dia 13, um pedido na Justiça Federal do Rio Grande do Sul para barrar o já anunciado novo leilão de arroz importado pelo governo federal. O anterior foi anulado a partir de vários desdobramentos iniciados após a nossa última ação e que estava virando até caso de polícia, como vocês puderam acompanhar. Agora, nós queremos impedir qualquer leilão da Conab até que se justifique, tecnicamente, o alegado risco de desabastecimento de arroz no país. E isso vai ser mais difícil, pois hoje mesmo a própria Conab publicou um relatório confessando que o risco de desabastecimento não existe e que a produção de arroz nesse ano vai ser maior do que do ano anterior. Afinal, a quem interessa insistir no erro? Ou melhor, por que errar virou tão interessante? Celebrar essa vitória que parte aí também do Parlamento Gaúcho, tanto eu quanto o deputado Marcos Vinícius estávamos como parte na ação que questionava justamente ao Tribunal de Contas da União a compra do arroz e que nós tivemos hoje o recuo do governo federal sobre o assunto. Nós entendemos que essa decisão do governo federal, ela é errada do início ao fim, né? Primeiro que ela é errada porque não tem necessidade dessa importação, todos os órgãos técnicos, né, e o setor já mostram as condições de fornecer o cereal no Brasil inteiro, que não tem a necessidade, não existe o risco do desabastecimento e mesmo naqueles dias onde havia bloqueios nas rodovias, esses bloqueios prontamente foram superados, reconectando a safra gaúcha ao resto do país. E no final das contas, o que a gente ia ver um arroz sendo importado, subsidiado, para iludir muitas vezes o eleitor, o cidadão, de que estava comprando um arroz mais barato, enquanto ele estava financiando com um imposto daquilo que ele não vê, né? Então ele está achando que está pagando só R$4, mas tem pelo menos mais R$1 a mais aí, que está contornando, né, pelos impostos, o pagamento desse arroz com o logo do governo federal, numa ação claramente eleitoreira em ano eleitoral. Então, depois ainda teve o desdobramento, né, da forma com que se teve o leilão, e aí com grandes questionamentos, nacionalmente repercutiu, e aí o governo então recuou, né, correta decisão de recuar, e mais correta ainda vai ser se anular de vez, né, se não importar arroz. Aliás, me estranha, né, justamente que o presidente da Conab, né, o Edgar Preto, que vem da política tradicionalmente do movimento dos trabalhadores sem terra, que é o movimento que diz que tem condições de produzir arroz, que é o grande produtor de arroz, vai lá e joga contra também com os próprios produtores do movimento ao fazer a importação desse arroz que vem da Tailândia ou de outros países. Eu vejo uma quantidade enorme de empreendedores e eu fico imaginando. Em algum momento da história, nós, empreendedores, trabalhadores, resolvemos que seria uma boa ideia pagar o que é hoje a metade de tudo que a gente produz para dar para os políticos administrarem. E isso seria a solução. Aí eu fico pensando, na nossa empresa, quando tem um problema de engenharia, de gestão, de recursos humanos, de enchente, qual a solução? Vamos chamar os políticos para resolver. Acha que isso vai dar certo? Como? Quando? Aonde? Os políticos são incapazes de dar, comprar, entregar, construir qualquer coisa sem antes retirar da sociedade uma quantidade maior de recursos. Vocês têm ideia de que aqui são aprovadas 15 leis federais por dia útil? A maioria inócua, que não atinge o fim que se espera, gerando um boleto para a sociedade, e essa estrutura enorme custa 13 bilhões de reais por ano. O custo da manutenção não justifica a existência. Nós inauguramos um novo estilo de governo que é trabalhe muito, pague muito e fique quieto, porque você não pode reclamar. Nós somos escravos, porque se você acorda todo dia 6 horas, dá metade do que você produz para os políticos administrar, significa que você está deixando parte da tua vida, deixa de abraçar seus filhos para poder entregar o dinheiro para os políticos. E a população não entendeu ainda que os políticos não são a solução. Os políticos são o problema. Se tem alguma coisa que a gente precisa pedir para um político é para ele não fazer. Não reclamemos mais quando o presidente Lula vai para a Europa e passeia, porque prejuízo maior é quando ele fica aqui administrando. Tá, Gilson, mas qual é a solução? A solução é o empreendedorismo. Eu na minha cidade liguei para o presidente da associação, você tem um nome para indicar para prefeito? Não quer, não tem ninguém. E aí fica os mesmos de sempre, porque a gente aprendeu errado, os nossos pais ensinam errado para os filhos que política é coisa de vagabundo sem vergonha, e a gente tira a esperança de alguém competente fazer parte do sistema. Vocês precisam assumir esses cargos para chegar no poder e reduzir o próprio poder. Reduzir
os próprios recursos e pedir para eles e nós mesmos não fazer, porque quem faz a iniciativa privada é o empreendedorismo e é o trabalhador. Aqui é só parasitário. Obrigado. Pessoal, grande vitória urgente acaba de ser suspensa pela Justiça em liminar em nossa ação, minha, do deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, do deputado Lucas Redecker, a importação de arroz pretendida pelo governo Lula, né, o arroz tio Janja, né, essa politicagem que seria um grande dano à economia gaúcha, aos produtores gaúchos e que não tinha justificativa técnica para essa importação, geraria um grande prejuízo para a economia do Rio Grande do Sul nesse momento sensível e também, obviamente, não era justificado, além de ter o subsídio do governo federal, esse dinheiro, 7 bilhões de reais, seriam muito mais úteis sendo transferidos para as vítimas das enchentes, para as famílias, para as empresas, do que importando arroz para fazer politicagem com o logo do governo estampado. Mas está suspensa a compra por decisão que recém saiu, suspendendo. A Justiça decidiu então em ação movida por nós, grande vitória, e é isso, seguiremos firmes batalhando em defesa do agro e da produção gaúcha. E aí o PT, que sempre disse que a dívida não existia, que sempre disse que a dívida tinha que ser revista, que o Estado do Rio Grande do Sul já tinha pago essa dívida, foi o primeiro a votar contra. E a Denise Pessoa votou contra a anistia dessa dívida. O governo disse o seguinte: nós vamos postergar as 36 parcelas. E vocês vão pagar depois, mas a gente vai tirar os juros, mas não a correção monetária. E ele disse o seguinte: aí vocês pegam a prestação que vocês iam pagar e criam um fundo para salvar o Estado. Meu amigo, não dá para fazer isso. Sabe por que não dá? Porque se eu tenho que pagar 1 bilhão da minha prestação e eu tenho mais 100 milhões de juros, eu só tenho 100 milhões de juros que tu me abrigou. Porque o 1 bilhão eu tenho que guardar e botar numa aplicação para que ele corrija, para depois dos 36 meses eu ter esse 1 bilhão para te pagar, porque tu vai me cobrar depois de 36 meses. Agora, para mim ter esse 1 bilhão e 100, tu tem que anistiar a parcela, a dívida. E aí o PT, que sempre disse que a dívida não existia, que sempre disse que a dívida tinha que ser revista, que o Estado do Rio Grande do Sul já tinha pago essa dívida, foi o primeiro a votar contra. E a Denise Pessoa votou contra a anistia dessa dívida. Então não tem recurso, esse dinheiro não vai ficar para a reconstrução, porque o que eles deram foi uma suspensão, mas a dívida continua. A gente precisa mudar a mentalidade das pessoas e a gente precisa quebrar o mecanismo que está aí. Hoje a gente chama de jornada, porque a gente entende que é um caminho. Um caminho, uma jornada. É, uma jornada. E essa jornada, o Novo é um partido que traz pessoas de fora para dentro da política. Quando eu falo assim sobre propósito, né, de como eu virei dirigente, deixei de ser candidato, eu acho que o meu propósito maior de quando eu fui me aproximei da política sempre foi de que a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas e a gente precisa quebrar o mecanismo que está aí. E a gente não quebra o mecanismo com as mesmas pessoas que estão lá dentro, que se alimentam do próprio mecanismo. Sim. Então a gente precisa trazer gente que está aqui do lado de fora, mas que tenha valores e princípios que quando chegue lá não vai se vender e não entre para o sistema. As pessoas que mantenham esses valores e princípios. Então a gente precisa de pessoas que sejam alinhadas com os valores e princípios do Novo, em que a gente tenha uma carga mais forte do liberalismo, mas também conservadores, né? E a gente precisa trazer essas pessoas para dentro da política, a gente precisa preparar elas. E assim, quando tu vai para um jogo, a política ela começa na campanha, na eleição. Então a gente precisa também, ao mesmo tempo que eu tenho que selecionar um candidato que tem alinhamento ideológico, de valores e princípios, de que a gente acredita que tem essa firmeza de poder entrar lá e mudar, mas que ele também, beleza, ele tem valores e princípios, tem essa firmeza, mas quando eu chegar lá, ele é um cara que também tem condição de lutar, tem condição de competir, tem condição de transformar, e é um cara competente. 5 piores pontos da reforma tributária. Imposto seletivo arrecadatório. O imposto seletivo, que nem existia na proposta original da reforma, era para ter função extrafiscal. Ou seja, apenas para desincentivar certos produtos e serviços. Mas agora ele vai passar a ter uma função central na reforma tributária que foi planejada pelo governo. Mas por quê? É que no texto da reforma atual, a alíquota do CBS, o novo imposto federal, dependerá da arrecadação do imposto seletivo. Isso significa que os bens e serviços considerados desnecessários pelos políticos carregarão o peso da reforma tributária. Exceções à regra: serviço de agência de notícia, programa de jornal e produções artísticas terão redução de 60% na alíquota. Os políticos consideram essa função essencial. Já veículos automotores, incluindo veículos de resgate e ambulâncias, os políticos consideram não essencial e pagará não apenas a alíquota cheia, sem redução, como também imposto seletivo maior para cobrir as exceções à regra, como programa de TV e produções artísticas. Nada melhor que o governo para nos lembrar o que é essencial e o que não vai. Punição para quem economiza. O Brasil possui uma das menores taxas de poupança de todo o mundo. Como é que o governo pretende lidar com isso?
escrachando quem economiza. Pois é, o relatório do PLP 108, segunda parte da reforma tributária, prevê tributação de previdência privada como se fosse herança. Algo que contraria a legislação federal e o próprio STJ, que considera que a previdência privada tem caráter de seguro. Pior, o teto desse imposto nem foi definido ainda. Caberá ao Senado definir o teto e aos estados definirem o que consideram grande patrimônio. Imagina você, economizou a vida toda para deixar um plano de previdência e se você morrer, pode deixar até 21% de tudo que você economizou para o estado. Normatização da miséria. A nova regulamentação da reforma tributária cria a figura do nanoempreendedor, que possui faturamento máximo de metade do MEI, ou seja, até R$ 3.375 por mês. Isso inclui despesas, ou seja, se esse empreendedor tiver uma margem de lucro de 30%, que já é grande, ele só poderá ganhar R$ 1.000 por mês nessa categoria. É a normatização da miséria pelo governo. E claro, isso significa uma orientação clara. O governo não quer ver o pequeno empreendedor prosperar e quer cobrar impostos do MEI tradicional. Ao invés de atualizar o limite do faturamento do MEI, que está congelado há 8 anos, mas continua pagando imposto maior porque é atrelado ao salário mínimo, cria uma categoria oficial de miseráveis. Uma vergonha. Punição ao trabalho. O artigo 21 do projeto prevê que devem contribuir com a alíquota básica do IBS e CBS diversas categorias que hoje são obrigadas somente com o ISS, como prestador de serviços autônomos, motoristas de aplicativos, pintores, marceneiros ou qualquer atividade, ainda que a profissão não seja regulamentada. Quem não recolher esse imposto, que é estimado em 26,5% do faturamento, passará a atuar fora da lei com punição do Estado. É de verdade um governo dos trabalhadores que não gosta de quem trabalha. E detalhe, esses são os piores pontos até agora, pois o texto de 300 páginas que recebemos há poucos dias é preliminar e será alterado momentos antes da votação. Uma discussão apressada num tema tão importante que prejudica todo cidadão. Estamos apresentando emendas na reforma para reduzir esses pontos ruins. Compartilhe esse vídeo. Aqui, deputado Gilson, nesse caso, é uma regressão ao período medieval. Eu chamo a atenção que o debate não é só sobre invasão do direito à propriedade. É o debate sobre o Estado. O Estado surge por isso, para evitar a guerra de todos contra todos. E ao longo da história está muito claro que o monopólio da violência, do uso da força, isso é Max Weber e vários outros autores, é do Estado. Regressão ao período medieval é o que temos hoje, onde um grupo armado invade terra alheia. Isso é uma regressão ao período medieval. O direito à defesa, o direito à proteção, o direito à propriedade, o direito ao resguardo da vida, das suas próprias conquistas, essa é uma evolução humana. Vocês manipulam a linguagem de forma a se fazer parecer de que o certo é errado e vice-versa. O errado é invadir terra, o certo é proteger a sua propriedade. Qual é a segurança de alguém comprar um imóvel, se esforçar para adquirir aquele imóvel, sendo que ele mesmo não pode proteger aquilo que ele conquistou? E se acaso ele fizer isso, é considerado, abre aspas, uma regressão ao período medieval. Não faz sentido algum, é uma deturpação da linguagem. Nós precisamos, ao contrário, proteger de uma vez por todas a propriedade privada, de maneira plena. É isso. É necessário que a gente saiba o que de fato aconteceu para que a Fraport possa arcar com os custos também da reconstrução do aeroporto, porque nós precisamos de recursos para muita coisa no Rio Grande do Sul e não podemos desperdiçar. Se a Fraport não quiser aceitar esses critérios, bom, que o Estado brasileiro reassuma a administração do aeroporto. Eu divirjo muito dessa opinião de que, olha, a Fraport está se fazendo coitadinha e toda a responsabilidade é da concessionária, né? O governo federal não tem responsabilidade nenhuma, é sempre culpa dos terceiros. O terceiro é sempre concessionário, é sempre privado, mesmo quando a concessão tenha sido feita pela Dilma Rousseff. Até mesmo se o contrato tem algum problema, bom, então talvez a responsabilidade tenha sido quem redigiu esse contrato. O fato é que, para o cidadão, o aeroporto ele foi qualificado e qualificou o serviço. Essa avaliação dos usuários, ele aumentou o fluxo de passageiros, de riqueza também para transporte de cargas, para a cidade foi importante, para o estado foi importante, ou seja, houve uma evolução em torno do aeroporto anterior administrado pela Infraero. Dado que nós tivemos essa evolução, nós temos que ver agora como é que a gente continua evoluindo. Me parece que o discurso do Matheus é todo no sentido contrário, como é que a gente prejudica um parceiro privado. Agora, a responsabilidade que me parece que nós temos fatos e dados para poder afirmar é de que o governo federal não é coitadinho e está tentando se fazer de coitadinho e tentando fazer uma economia um tanto quanto mesquinha para não assumir a responsabilidade contratual. Ele adiantou os 140 milhões da Transurb, que é importante, estatal, administrada pelo PT lá. Ou seja, parece que o governo federal, ele é muito cauteloso para conseguir reconhecer essas questões, mas ele é muito rápido e proativo para fazer politicagem. E aqui, nesse caso de coitadismo, eu estranho o Matheus fazer essa posição, porque parece que o Matheus está querendo defender o ente federal. Não, o governo federal não tem responsabilidade. É só a Fraport. Como se a alternativa fosse romper o contrato, nunca mais ter segurança jurídica para nenhuma outra concessão acontecer no Rio Grande do Sul, e nós ficarmos escravos da Infraero de seus piores banheiros ranqueados no Brasil, segundo os rankings da época que administrava o aeroporto. Ah, eles querem cortar na carne do povo brasileiro, mas querem aplaudir um Estado que serve ao mercado financeiro, à elite. Não defendem Estado mínimo para a elite, defendem Estado mínimo para o povo brasileiro. E aí eu escuto dizendo
que o Estado mínimo é para defender os ricos e o Estado defende os pobres. Pois então me responda, deputado. Por que tem infraestrutura, escola, saneamento, iluminação nos bairros ricos? Não deveria ter isso na favela? Não é para ajudar os pobres? Por que um filho do médico paga meia entrada no cinema, que aliás estuda na escola pública federal, e a empregada que paga a entrada cheia do cinema também paga a faculdade do rico? Essa é a política pública que dá certo? Educação, então, vamos falar de educação. Quais são os índices, os resultados educacionais do Brasil? Qual é o resultado do PISA? Olhem vocês, pesquisem vocês, qual é o resultado do PISA? O aluno sai do segundo grau sem saber matemática básica, sem interpretar texto. Aí me dizem, não, Gilson, tudo bem, não tem saúde, segurança, educação, mas o Estado faz outras coisas. Esse é o problema, quem abraça muito aperta pouco, não faz nem isso, quer fazer outras coisas, tem 400 estatais, a maioria dando prejuízo recorde. E quem paga a conta? O lombo do contribuinte. Quem escraviza o povo é o Estado, são os políticos, retirando mais da metade do que eles recebem. Essa que é a grande verdade, para não ter nada em troca. Olha, sacanagem, a Câmara aprovou a PEC da anistia. Confira 5 pontos dessa vergonha. Anistia de multas. A PEC livra partidos de pagarem multas por descumprirem as cotas de repasse para as candidaturas de negros. Veja só a hipocrisia. Eles criam regras que nem deveriam existir, aí descumprem e depois eles mesmos se perdoam. Inacreditável! Imunidade tributária. É isso mesmo. Para o povo, impostos. Para os políticos, isenção. Com a PEC, pretende-se ampliar ainda mais a imunidade tributária dos partidos, anulando todas as sanções de natureza tributária já aplicadas, incluindo aquelas oriundas de processos administrativos e judiciais já transitados em julgado. Refis para partidos. Cria um programa de recuperação fiscal para os partidos pagarem suas dívidas sem juros e multa, apenas com a correção monetária do valor original do débito. É para acabar. Distorce a cota racial para candidaturas negras. Hoje, se o partido tem 40% de candidatos negros, ele precisa destinar proporcionalmente 40% dos fundos para essas candidaturas. Com a PEC, fixa-se um valor de 30%. Porém, essa distribuição é discricionária, ou seja, tem a possibilidade de que os gastos se concentrem em poucos candidatos e em determinadas regiões, deixando todos os outros a ver navios. Uso do fundo para pagar multas. Olha só, o partido não cumpre as regras, é multado, mas pode usar dinheiro público para pagar por essas irregularidades. Até mesmo as multas por Caixa 2 poderão ser pagas com esse recurso. Não tem outro nome, é pura sacanagem. Compartilhe esse vídeo. Eu tô aqui em Paris e ontem a França se tornou o primeiro país do mundo a colocar na Constituição o aborto. E o inferno tá em festa. Colocaram na Torre Eiffel para comemorar meu corpo, minhas regras. E vamos entender o que está acontecendo na França. Hoje, mais da metade da população é ateia, não acredita em Deus. O Islã está crescendo numa velocidade impressionante. Dos 67 milhões de habitantes na França, 19 milhões já são muçulmanos ou filhos de muçulmanos, ou seja, praticamente 1/3 da população. E os franceses não têm mais filhos. Ano passado foi a menor taxa de natalidade desde a Segunda Guerra Mundial. E vejam só que ironia, essa lei que agora está na Constituição, né, para as mulheres abortarem, é feita para os franceses. Porque eu garanto que os imigrantes não vão abortar e que os muçulmanos não vão abortar. Então é uma população que está literalmente se suicidando. É uma população que está matando o seu próprio povo para ser substituída por outros povos que estão vindo para cá. Então realmente é muito complexa a situação. Eu de fato, não sei o que vai acontecer com esse país, não sei se existe caminho para restauração, certamente existe, mas hoje eu não consigo enxergar. E que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, principalmente dos líderes desse país, do Macron, que foi o grande entusiasta desse projeto para assassinar a própria população. Tá chegando o dia 30, terça-feira, a partir das 19 horas, a convenção que confirma a pré-candidatura de Felipe Camozato à Prefeitura Municipal de Porto Alegre. É uma alegria muito grande poder estar junto com vocês, com todos os nossos candidatos, nesse momento pré, mas então serão confirmados candidatos a vereadora, as candidatas a vereadora, nosso candidato a prefeito, todos filiados do Partido Novo e as pessoas que junto conosco vão fazer a diferença nesta eleição no município de Porto Alegre. Nós precisamos de alternativa e Camozato é, sem dúvida nenhuma, a melhor escolha. Contem comigo no dia 30 à noite, a partir das 19 horas em Porto Alegre. Estaremos juntos. Valeu!
Pessoal, quero convidar todos vocês a participarem do nosso grupo de mobilização digital. É uma forma da gente conseguir enviar os principais conteúdos relacionados à campanha eleitoral que começa logo mais e fazer com que a gente possa multiplicar nas redes sociais esses conteúdos. Afinal de contas, a mobilização digital será fundamental para que o Novo possa ser conhecido em toda a cidade e a gente possa ter uma excelente votação. Então, conto com vocês lá, acessem aqui junto desse vídeo com o texto do link. Presidente, eu já briguei, eu já gritei, é uma decepção atrás da outra, maldito dia 13. E nós já aprovamos uma porcaria de uma reforma tributária, depois uma regulação da reforma tributária, que a metade era somente de exceções, e agora nós estamos criando um órgão que se chama Comitê Gestor. E o trabalhador vai pagar esse órgão que faz o quê? Onde legalmente, porém imoralmente, tem estratégias de como fazer uma coleta obrigatória do trabalho alheio. Todo dia esse Congresso e os políticos utilizam-se de artimanhas para aumentar a estrutura para arrecadar mais dinheiro. É um incentivo enorme, advindo de inveja, de gastança, de improdutividade. Inclusive, nessa reforma maliciosa, querem tributar, por exemplo, previdência privada. O Brasil é um dos países que menos tem poupança no mundo. E aí, para incentivar a poupança, o que eles fazem? Dizem que vão tributar a previdência. Como se o INSS fosse confiável. Assim que se incentiva a poupança? É óbvio que não. Não existe nada nesse comitê que garante que esses impostos sequer serão devolvidos em qualquer espécie de serviço. É óbvio que esse imposto, sempre criado a mais, é roubo. É roubo, não tem outra palavra.